eu não vou estar mais escutando, não. Aí vocês mutam. Boa tarde a todos. Vamos começar mais uma aula aqui da UBMEP. E essa aula sobre ângulos. Só lembrando que a gente já falou sobre reta, segmento de reta, né? E aí a gente vai continuar hoje a aula de ângulos. Estou usando a ferramenta aqui OnNote. Estou experimentando pela primeira vez, viu? Se der certo, a gente vai manter aqui. Se não, já tem uma alternativa bem bacana. Então, chama-se ângulo a reunião de duas semirretas. Então, aqui, ó, eu tenho a semirreta OA. Lembrando, semirreta tem começo, mas não tem fim. Então, ela começa no O, mas ela não tem fim. Então, será a união, a reunião, no caso aqui, da semirreta OA com uma outra semirreta aqui, no caso OB. Então, a reunião de duas semirretas vai gerar aqui, ó, uma abertura. Vocês estão vendo? Essa abertura que a gente chama de ângulo. Geralmente, o ângulo ele é denotado com uma letra grega. Essa letra aqui chama-se alfa, tá? Então, eu não vou falar de medida de ângulo agora. Eu vou deixar para falar de medida mais no final. A gente vai aprender como é que a gente mede ângulo. Mas a questão é o seguinte, que essas duas semirretas, elas têm que ter a mesma origem. Então, aqui a origem é o ponto O, o mesmo ponto, tá? E esse caso aqui de não serem contidas numa mesma reta, não serem colineares, é no sentido que elas estarem no mesmo sentido assim, senão forma um ângulo zero. Ó. Eu tenho um ponto O ponto A aqui e o ponto B aqui. Então, na verdade, não teve abertura. Tá? Agora, pode acontecer de uma semirreta estar para cá. E aí gera um ângulo. Aí vai gerar um ângulo aqui. Esse ângulo aqui é meia volta, tá vendo? Esse caso aqui é o ângulo de meia volta. Aqui não há ângulo, e aí a gente representa como zero. Tá? Zero ângulo. E aqui é meia volta. Ah, professor, isso é 180 graus. Não, ainda não falei de medida. Por enquanto, os ângulos não têm medidas. Tudo bem? Então, vamos lá. Lembra que a gente definiu o que são segmentos consecutivos? A gente vai fazer a mesma coisa para ângulo agora. Quem quiser liberar o áudio, o pessoal está digitando alguma coisa? Tem algum problema aí? Tá tudo certo, pessoal? Fala aí, confirma aí. Não, tá tudo bem. Tá, beleza. Ó, tudo certo, professor. Vamos falar sobre ângulos consecutivos aqui, ó. Dois ângulos são consecutivos se e somente se um lado de um deles é também lado do outro. Ou seja, um lado de um deles coincide com pelo menos um lado do outro. Então, por exemplo, aqui a marcação de vermelho está dizendo quem que é o ângulo. Ó. Essa marcaçãozinha aqui de vermelho. Então, e aí vamos aprender a denotar já o ângulo. Então, como é que eu escrevo o ângulo, galera? Olha só. Tá vendo essa marcaçãozinha vermelha? A primeira aqui, ó. Vou riscar aqui. Tá vendo aqui? Esse ângulo é o ângulo A, porque tem um A aqui. O, B. Então, a gente chama de ângulo A, O, B. E a gente coloca o chapéuzinho no O. Aqui está dizendo que a abertura está acontecendo no vértice O, tudo bem? O outro ângulo é o ângulo A, O, C. É o ângulo A, O, C. Tá, por que eles são ditos ângulos consecutivos? Porque o segmento AO, aqui, ó, a semirreta AO, ela é comum nos dois. Que é a definição, ó. Tem que ter também no outro. Então, aqui tem AO e aqui também tem AO. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Então, esse outro exemplo aqui, ó. Quem que seria o ângulo? Você consegue identificar para mim? Para ver se vocês entenderam mesmo. Quem que seriam os dois ângulos nesse caso do meio aqui? Você consegue identificar os ângulos? Do meio? O A ou B. A ou B? A ou B? É. Não, A ou B.
Não, A, O, B não tem, ó. Olha a linha vermelha. É tudo. A linha vermelha é tudo. Ah, tudo. Então seria A, O, C. Ah, Se fosse A ou B, seria o tracinho só até aqui assim, ó, que nem eu fiz de azul, beleza? tá. E o outro ângulo seria... Esse aqui de azul foi eu que fiz. Então, Seria COB. COB, né? Uhum. COB. Então, esses aqui também são consecutivos, esses dois. Porque eles têm o lado OC em comum, né? Entendeu? O lado OC Entendi. comum. E por último, é o caso mais clássico, que já vai para a próxima definição de adjacente. Então, se você entender esse último, você vai entender o que são ângulos adjacentes. Os dois ângulos aqui. Aí você viu que ele colocou dois traços para diferenciar? Estão vendo aí, galera? Sim. Ele está dizendo que a medida desse ângulo aqui de um traço é diferente da medida desse ângulo de dois traços. Então, sempre que você quiser colocar que as medidas são diferentes, você faz isso. Então, aqui seria o ângulo AOB e o ângulo BOC. Correto? Uhum. E no caso aqui, o OB ou BO é comum. Ô, professor, esse negócio aí de colocar dois traços no ângulo é igual aquele negócio, tipo, de colocar dois traços numa reta pra mostrar que ela é igual a outra? Perfeito. Quando eu tenho um triângulo, por exemplo, eu quero dizer que esse lado aqui da esquerda é igual ao lado da direita, ou seja, eu quero dizer que esse triângulo é isósceles, aí eu coloco dois traços aqui e um traço aqui. Esse aqui é um triângulo e... Vixe, eu escrevi e... Eu não sei onde é a borracha desse troço, não. Calma aí. Ah, tá aqui. Aqui, aí. É bom que você vai... Isósceles. Professor, uma observação, não tem nada a ver, mas sua letra tá muito bonita hoje, viu? Obrigado. Na verdade, o crédito vai para esse aplicativo chamado OneNote. Ele melhora a letra da pessoa. Sim. A grafia fica bem bacana. Não seja humilde, professor, esse mérito é seu. Ah, não, humildade acima de tudo. Ó, então, esse último caso aqui, ele vai já para a definição de ângulo adjacente. Pessoal, tranquilo, são definições simples, mas são importantes, tá? Então, eu estou passando aqui para a gente ir para a parte mais interessante. Então, ângulos adjacentes, ó, dois ângulos consecutivos, então eles têm que ser consecutivos. Deixa eu fazer de novo aqui, porque dois ângulos consecutivos são adjacentes se somente se não tem pontos internos em comum. Então, olha só, nesse caso aqui, nesses dois casos, primeiro, ó, eles tinham pontos internos em comuns, tá? Então, ele vai ser adjacente quando ele for meio que colado um no outro, tá? Então, é esse terceiro caso. Então, aqui no caso aqui, ó, o ângulo AOB e o ângulo BOC são adjacentes. Beleza? Tranquilo, né? Então ele não pode ter ângulo, ponto interno em comum, só na extrema vizinhança aqui. Tudo bem? Tudo. Tá. Aqui é muito importante essa definição de OPV. Ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos são opostos pelo vértice, se somente se os lados de um deles são respectivas semirretas opostas aos lados do outro. Na verdade, graficamente você consegue matar a ideia. Ó, esse aqui é o vértice em questão, o vértice O, beleza? Eles vão ser opostos quando um estiver de frente para o outro. Basicamente é isso. Tudo bem? Tudo bem, gente? Uhum. Tudo. Tá, então na aula de hoje eu vou fazer uma demonstração sobre algo relacionado aos ângulos opostos pelo vértice. Eu vou provar que eles são sempre iguais. E eu vou mostrar que isso
é uma parte da matemática que realmente não se ensina nas escolas. A escola está preocupada com cálculo. E foi essa parte que me fez entender o tanto que a matemática é bonita e me fez apaixonar por ela a ponto de seguir a carreira. Então, hoje, a gente vai provar que esses ângulos aqui eles são iguais. Por exemplo, se aqui medir uma determinada quantidade, aqui também vai medir. Mas como eu ainda não falei de medida, eu vou deixar essa demonstração daqui a pouco, tá? Outro conceito importante é esse aqui, ó, de bissetriz. Bissetriz. O que é a bissetriz de um ângulo? É uma semi-reta. Então, a bissetriz é essa linha alaranjada aqui, ó, interna ao ângulo, com origem no vértice, e que divide os ângulos, exatamente dois ângulos congruentes. Vocês lembram o que congruente significa, né? Iguais, né? Isso. Exatamente. Então, congruente significa a mesma coisa que de mesma medida. Tá? Iguais. Então, olha só, o que eu estou dizendo é o seguinte. Eu tenho um ângulo. Eu tenho um ângulo aqui. Certo? E esse ângulo aqui, ele tem uma certa medida. Se eu passar uma bissetriz nele, o que a bissetriz vai fazer? Ela vai dividir esse ângulo verde em dois pedaços que terão a mesma medida. Entenderam? Sim. Então, como é que eu escrevo isso matematicamente aqui? Vai ficar assim, ó. Matematicamente vai dizer assim, como OC. Deixa eu usar o outro aqui, que eu acho que é melhor. Aqui, como OC é bissetriz, então a gente tem que o ângulo AOC, que é esse aqui, tá vendo? Será congruente ao ângulo COB, que é esse aqui. Entenderam, pessoal? Sim, sim. Entendi. Peraí, professor, eu não sei se eu tinha explicado, mas, tipo, você tinha falado que congruente era igual a igual, né? Isso. E por que isso não é diferente? Então, porque aí é uma questão mais filosófica, né? O sinal de igual é esse aqui, né? Duas barrinhas paralelas. O sinal de congruente é 3. Quando eu digo igual, eu estou referindo à mesma medida, né? Quer dizer, quando eu digo congruente, eu estou dizendo que tem a mesma medida. Certo? Por exemplo, esse ângulo aqui tem a mesma medida desse, tudo bem? Só que eles não são iguais, assim, no termo físico, filosófico da coisa, porque esse aqui é o ângulo AOC, ele tem nomes diferentes, vamos dizer, então já não é igual. Uma coisa só é igual à outra, se ela for igual em tudo, né? E aí a gente usa 3 barrinhas. Agora, por exemplo, se eu fosse falar a medida do ângulo AOC e a medida do ângulo COB, que a gente vai falar já, aí eu posso colocar 2 barrinhas. Porque eu estou falando da medida, a medida deles são iguais, aí eu posso usar esse símbolo aqui. É só questão de terminologia, mas significa a mesma coisa, tá? Entendi. Beleza. Aí, ó, vamos começar a falar de medida agora. Vamos começar falando de ângulos suplementares adjacentes. Então, olha só. Lembra lá no começo que eu falei sobre o ângulo de meia volta? Por exemplo, se você fizer isso aqui assim, ele vai ser a metade de uma volta completa? Seria isso aqui? Correto? Sim. Então, o que seria a questão aqui de 2 ângulos serem suplementares? Quando que 2 ângulos serão suplementares? Então, olha só. Quando a soma deles dá 180 graus? Quando a soma deles formarem um ângulo raso. Perfeito. Eu ainda não falei de grau, mas é isso mesmo. Então, olha só. Ângulos suplementares, exatamente. Então, eu tenho aqui que... Tá vendo esse primeiro ângulo? Ele chama
AOC, né? Então, ó, AOB, desculpa. Tá vendo aqui esse ângulo AOB? Sim. Sim, E sim. o ângulo BOC. Enxergaram o ângulo BOC? Sim. Eles são suplementares. Pois eles são suplementares. Pois a soma da medida desses dois ângulos. Ah, professor, mas você não falou ainda de medida. Sim, mas é importante ter essa noção, independente de qual medida a gente escolher, que a medida desses dois, ou seja, aí a gente usa esse símbolo aqui, ó, a medida do ângulo AOB mais a medida do ângulo BOC será igual a um ângulo de meia volta, também chamado de ângulo raso. Ô, professor, isso só acontece com o ângulo de 180 graus ou pode acontecer com o de 90, 360 e outros? Não, aí pode acontecer com os outros, mas aí vai ter outro nome. Vai ser complementar se for de 90 e replementar se for de 360. Mas para a definição de geometria mesmo, que é importante, a primeira é essa de ângulos suplementares. Tá? A gente vai estudar muito isso em trigonometria. Mas vocês entenderam aqui, entendeu, Yasmin, que o que você está falando de 180, eu ainda não falei, mas é a mesma coisa. Tudo bem? Sim, sim, entendi. Tá. Então, quando você tem dois ângulos somados, dão meia volta, é porque eles são suplementares. Agora, esse conceito aqui, você já vê ele na escola, ele já é mais conhecido na escola, que é o conceito de ângulo reto, agudo e obtuso. Então, por exemplo, o que é um ângulo reto? É todo ângulo congruente ao seu suplementar adjacente. Então, olha só, não estou falando de medida. Vocês aprenderam na escola que ângulo reto é o ângulo que é 90 graus, não é? Sim? Sim, sim. Então, só que aqui, como a gente está fazendo geometria, então eu não tenho como eu falar de 90 graus, porque ainda não coloquei as medidas. Então, eu estou definindo ângulo reto para qualquer medida. Então, ângulo reto é quando ele é igual ao seu suplemento. Então, por exemplo, está vendo aqui que esse ângulo aqui no desenho não é igual a esse? Tudo bem? Ó, eles somados dão 180. Mas dá para ver que esse aqui é maior, não é? Esse laranjado não é maior que esse preto? Sim, sim. Então, o ângulo será reto quando ele for igual ao seu suplemento. Olha que legal o desenho aqui agora, ó. Tá vendo esse ângulo aqui? Da direita, que eu estou passando aqui Vou botar aqui de verde. Tá vendo esse ângulo aqui, ó? Tá vendo? Sim, Independente da medida dele. Ele não é igual a esse aqui? Ah, é de olho. De olho, só de olho. De olho você consegue ver isso, não consegue? Então, trata-se de um ângulo reto. Independente da medida dele. Eu não estou falando de medida ainda, eu estou falando de definição. Tá? Um ângulo agudo é um ângulo menor que um ângulo reto. Então, todo ângulo que tiver menos que um ângulo reto vai ser agudo. E o ângulo obtuso é aquele que é maior que um ângulo reto. Então, a gente sabe o que é um ângulo reto. Um ângulo reto, independente de medida, é um ângulo que faz quina, pessoal. Quina. Porque é o único ângulo que só existe um ângulo. Que vai ser, ele vai ser igual ao seu suplemento. Correto? Então, só existe um. Se você achar que existe dois, a gente prova que não existe. Aí eu não vou entrar no detalhe, mas um livro de geometria mais avançada, a primeira coisa que você prova é que só existe um ângulo reto na geometria. Assim. Não tem como supor que existe dois aqui. Então, olha só, esse ângulo aqui é igual a esse. Fala pra ele entrar no corpo do estudante, tá lá. Eu mandei pra ele aqui. Então, qualquer ângulo que você vier aqui, ó. Qualquer ângulo que você vier aqui. Qualquer ângulo que você fizer aqui, ó. Então, eu vou mandar. Que for menor que esse ângulo reto. Você não tá no grupo? Então, será agudo. Da mesma forma, ângulo obtuso. Vai ser ângulo que for maior que o ângulo reto.
Tudo bem, pessoal, essa definição? Tudo. É um pouco diferente Tudo bem. da que você vê na escola, né? Que é tipo assim, ângulo reto é 90 graus. Ângulo agudo é menor que 90. Ô, professor, É maior. Oi. você falou que também tinha o ângulo complementar e recomplementar. Teria outros tipos de conceitos parecidos com esse do ângulo reto nesses outros tipos de ângulo complementar e recomplementar? Não entendi a pergunta, mas Tipo, dá um exemplo. o ângulo reto, você falou que ele é igual ao oposto para Ele fazer ele é igual ao seu suplemento. ele é igual ao seu suplemento. Isso. Teria um conceito igual a esse, parecido no ângulo Agudo complementar, ou de 360, né? de Entendi. 90, de 360, teria um conceito parecido? Não, a princípio não. Não, mas se você olhar, tudo acontece em relação primeiro à bissetriz, né? Por exemplo, o que você está falando aí, por exemplo, seria uma bissetriz. Por exemplo, eu tenho um ângulo reto, Eu tava pensando nessa situação aí. não é? Tudo começa aqui, ó. Eu tenho um ângulo reto. Se eu dividir um ângulo reto ao meio, eu tenho uma bissetriz, que na verdade vai formar, quando a gente for estudar a medida, 45 graus. Né? Esse ângulo na matemática, existe uma função importante que é chamada função identidade, que a gente vai ter aplicações nela. Mas em geometria apenas, eu quero usar definição, então eu só preciso da definição de ângulo suplementar. Eu conseguiria até montar alguns análogos para os outros ângulos, mas eu só preciso de uma. Então, se eu tenho uma definição de ângulo suplementar, que é ângulo de meia volta, né? Então, eu defino tudo em cima dessa definição. Porque a geometria, gente, a gente não pode criar muitas definições. A gente tem que trabalhar com o mínimo de definições possíveis, entendeu? Então, a mais adequada é essa de suplementar. Por exemplo, se eu fizesse para 360 graus, a definição de ângulo reto para 360 graus, eu teria que mexer com o quarto. Como assim quarto, professor? Quarto de dormir? Não. Existe essa definição em livros mais antigos, que é o seguinte, eu pego uma volta completa, dá quantos ângulos retos? 4, não é? 4. Então, eu posso dizer que um ângulo reto é você dividir uma volta completa em 4 partes iguais. Daria na mesma do que essa que eu acabei de fazer, de suplementar, entendeu? E o livro Os Elementos de Euclides, eu acho que ele usa essa aqui, ó. Essa aqui que que eu acabei de falar, essa segunda aqui. Tá? Eu tô até com o livro aqui, eu tô estudando ele também. Ele usa essa definição. Mas você veja que as definições são análogas, são as mesmas. Eu usar essa ou essa, mas eu não preciso usar duas, entendeu? Basta usar uma. Beleza? Beleza. Agora vamos falar de medida, pessoal. Aqui eu vou ser um pouco mais rápido, mas eu queria só falar um pouco assim. A questão da medida em geometria, ela é uma ilusão. Como assim ilusão? Na verdade, pessoal, você pode criar qualquer unidade de medida para circunferência completa. Tá? Então, a gente usa hoje uma medida chamada graus. Qual é a ideia? Pega uma volta completa e divide em 360 partes. Ok? Cada partezinha dessa vai chamar de grau. Então, se eu pegar... Isso aqui não é o zero, não, viu, gente? Isso aqui é uma volta completa. Aqui é uma volta, tá? Eu até escrevi assim. Volta. E aí você divide em 360 partes isso aqui. Então, 360 pedacinhos iguais. Estão entendendo? Sim. Então, um pedacinho só desse vai se chamar um grau. É isso que é a medida. Então, aqui eu tenho um transferidor. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 10 graus, tá vendo? Estão vendo a medida aqui? Tá bem pequenininho? Sim. Eu tenho 10 graus, Uhum. certo? O que acontece? A gente sabe o que é um ângulo reto. Se primeira coisa que a gente tem é que se a volta toda é 360 graus, quanto que vai ser meia volta? Quanto que vai ser meia volta? 180. 180. Então agora a gente pode vir aqui, ó. Agora a gente pode preencher as lacunas. Então aqui, ó, agora eu posso colocar que aqui tem que ser igual a 180 por causa da medida que a gente escolheu. Eu poderia ter escolhido qualquer outra. Tudo bem? Uhum.
Agora, como é 180, e a definição de ângulo reto é quando o seu ângulo é igual ao seu suplementar, agora a gente pode vir para cá. Quanto que tem que ser, se esse ângulo aqui, desse lado, alfa, for igual a beta, quanto que tem que ser eles? 90. 90, né? 90 aqui, 90 aqui, 90 mais 90, 180. Não existe nenhum outro número que seja igual e que dê 180 na soma, né? Então, o ângulo agudo é aquele que é menor que 90. Tem que ser menor que 90. E o obtuso é aquele que é maior que 90, beleza? Sim. E aqui é o que é igual a 90 graus. Mas eu poderia criar uma geometria em que eu dividisse a circunferência não em 360, mas em 100 partes. Por exemplo. Isso existiu na época medieval. Chamava grado, essa unidade de medida. E aí, se eu pegar aqui e dividir, o ângulo reto teria quantos graus? 25, né? Teria 25. 25 graus. Se dividir em 4 partes. E o ângulo raso seria 50 graus, né? Mas daria para se fazer geometria do mesmo jeito, não ia mudar nada. Por isso que eu deixei as medidas para o final. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo ótimo. Sim. Então, olha só. Baseado nessa definição aqui, só o que ele pega um ângulo reto. Aqui ele usa a definição assim, unidade de medida. Ângulo de 1 grau é um submúltiplo de 90 de um ângulo reto. Então, você pegar 90 e dividir por 90, vai dar 1 grau, que é o que eu estava acabando de falar, a mesma coisa, tá? E aqui interessante, em geometria, a medida de um ângulo alfa, ele está sempre na meia volta, tá? Ah, professor, e os 360 graus? A gente usa numa geometria mais avançada, na trigonometria. Mas geralmente a gente só trabalha com meia voltas. Com até de um ângulo de 0 a 180, tá? Agora, oi, diga. Nada não, só movimento. Agora sim, agora a gente vai trabalhar com umas coisinhas aqui interessantes. Ângulos complementares e ângulos suplementares. Então, dois ângulos são complementares se somente se a sua soma é 90 graus. A gente diz que um deles é complemento do outro. Por exemplo, eu tenho um ângulo aqui. Não, deixa eu fazer diferente esse desenho, porque aqui já vai ficar a resposta fácil. Então, olha só, eu tenho um ângulo aqui. Aí eu pergunto assim, qual é o complemento de 30? Qual é o complemento de 30? 60. Exato, o complemento de 30 é esse ângulo aqui, ó. Ou seja, eu sei que o beta mais 30 tem que dar 90, porque eles são complementares. Então, geralmente, o complemento de um ângulo será 90 menos o ângulo, tá? Que dá 60. Entenderam, gente? Sim. Então, o complemento de um ângulo... Sim, entendi. O complemento sempre vai ser 90 menos o ângulo. Beleza? Mesma coisa suplemento. Então, olha só, eu tenho aqui esse ângulo aqui. 30 de novo. Aí eu pergunto, qual que é o suplemento de 30? 150. Então, o suplemento é esse aqui, pessoal. É esse ângulo aqui, ó. Entendeu? Quanto que falta para chegar a 180? Então, seria beta mais 30 igual a 180. Então, beta será igual a 180 menos o ângulo que você está procurando. Então, beta será igual a 150, né? Uhum. Então, de modo geral, o que você tem que lembrar é que o suplemento de um ângulo
será 180 menos o ângulo que você ganhou aí. Passar para descobrir, tá? Então, isso aqui meio que são as formulazinhas, mas eu não quero que decore a fórmula, eu quero que decore a ideia que eu fiz aqui de preto. Beleza, pessoal? Sim. Então, nesse livro nem fala, mas existe também uns livros mais antigos que fala de replemento. O replemento é a mesma coisa, só que para 360 graus. Qual que é o replemento de 30? O replemento de 30 é 360 menos 30. Exato, 330. Mas ele não se usa muito isso, não. Na prática, matemática, isso não tem aplicação nenhuma. Só mesmo em questões de vestibulares mais antigos. Então, olha só. Ângulo nulo ou ângulo raso? Eu falei disso aqui no começo. Pode-se estender o conceito de ângulo para um ângulo nulo e para ângulo raso, em que a medida alfa, ali na definição anterior, não tem essa barrinha aqui de baixo. Era só assim, gente, ó. Certo? Não tinha essa barrinha. O que significa essa barrinha? Maior ou igual. Pode ser igual, né? É. Então, aqui está dizendo que um ângulo pode ser igual a 0 graus. É quando as semiretas... Aqui eu preciso de uma régua. E esse aplicativo tem uma régua aqui, mas eu não sei usar ela muito bem, não. E eu preciso de uma régua aqui na minha mesinha. Só que hoje, como eu não estou com a régua aqui, eu vou improvisar. Então, olha só, essa aqui é uma reta. Essa semirreta aqui... Então, naquele mais lá, talvez tenha. Hã? Aquele mais lá do lado, eu não sei. Aqui? Ah, não, ali, a régua. Não, então mas eu não sei Régua. mexer nela. É meio... Quer ver, ó? Ela aqui... Usa uma régua de verdade no mouse. Então, eu vou usar isso, mas aí como eu não achei ela aqui no começo da aula, aí eu estou improvisando. Então, ó, esse aqui é um ângulo de 0 graus. E a gente pode estender isso aqui também para um ângulo de 180 graus, que eu já falei que é o ângulo raso. É quando as semirretas estão opostas ao vértice O aqui, ó. Um ponto vai estar aqui e o outro vai estar aqui. Aí vai formar esse ângulo. Então, aqui é o ângulo zero, aqui é o ângulo raso. Eu já falei disso aqui. Então vocês entenderam o que significa essa aqui. Alfa é maior que ou igual a 0 e alfa é menor que ou igual a 180. Essa barrinha que significa isso. Aí, pessoal, vamos para os exercícios, tá? Eu não falei aqui na explicação, mas existem medidas que são submúltiplas de grau. Então, ó, eu não dividi a volta em 360 graus? Sim. Sim, sim. 1 grau, eu posso dividir também. 1 grau é igual a 60 minutos. Isso aqui vai ser minutos. Beleza? Então, 1 grau, Hã? 1 grau é igual a 60 minutos. Eu vi o vídeo, mas eu Você tá Peraí, professor. Ah, Você tá supondo ou você tá não, eu estou afirmando. Uma pondo, medida. tipo... Eu estou afirmando que 1 grau, É? 1 grau você pode dividir em uma medida. A gente não tem, por exemplo, gramas, aí não tem as submúltiplas, decigrama, miligrama, etc. Então, 1 grau não é a medida Sim. Mínima possível. Eu posso pegar 1 grau e dividir em 60 partes menores. Essas partes são chamadas de minutos. Beleza? Ô, professor, mas De tempo. minutos não Mas é usado aqui Sim. também. Se você dividir 1 minuto em 100 partes, ele vira 1 segundo. Sim, exatamente. É o que eu vou fazer aqui, mas eu errei Meu o Deus símbolo. do céu, a matemática foi Exatamente. longe 1 demais. minuto é 60 segundos. Agora, calma, deixa eu explicar o porquê disso. É o seguinte, lembra que a gente está trabalhando com circunferência? Né? Sim. Então, por exemplo, aqui Sim. pode ser um radar de um avião, pode ser Olha mesmo. um sonar de um submarino e pode ser qualquer outra coisa. E aí, quando você vai fazer a sua localização, por exemplo, do GPS, certo? Ah, tá. Entendi. É por isso que ficaram às 10 horas, assim. Exato. Então, por exemplo, essa localização aqui, ela é bem mais precisa. Então, a gente está buscando aqui a precisão.
a precisão. Você vai jogar uma bomba lá na China, porque eles inventaram É o isso, coronavírus. professor. Tô Não fala brincando. isso, não. Você vai jogar uma bomba lá na Rússia. Não, professor, você vai jogar uma caixa de suprimento para as crianças necessitadas da África. Cara, que Exatamente. isso? Você vai jogar uma caixa de suprimentos para as crianças necessitadas da África. E aí você tem que saber a localização certinha. Então, isso aqui é para precisão, entendeu? Professor, eles fizeram isso porque para fazer analogia com relógio? Sim, analogia com relógio. Mas tem essa relação. Nunca a gente pode esquecer, o Einstein já avisou que o espaço e o tempo são as mesmas coisas, gente. O espaço e o tempo é a mesma coisa. A física do Einstein, ela relaciona tanto a distância quanto o tempo, tá? Isso não é nenhuma novidade para um físico, por exemplo, tá? E aqui, a questão de falar minuto também, é porque, olha só, calma, isso aqui não é uma circunferência? Sim, sim. Mas também pode ser um relógio, né? Por isso que a gente usa. Porque se você olhar aqui, o grau, ele pode ser dividido em submúltiplos. E o submúltiplo é como se fossem os minutos do relógio, entendeu? Depois dos segundos. Então, olha só, eu vou fazer uma e aí eu vou deixar para vocês fazerem em casa essas outras, tá bom? Mas não precisa anotar, não. Eu vou salvar e vou mandar. Tá? Certo. Escolhe qualquer uma aqui para eu fazer. A do meio, a segunda. A do meio. É, do meio. Então a do meio. Do meio é mais fácil. A terceira. Tá aí, professor? A Alô? internet dele Professor. deve ter caído. Não, mas a apresentação tá continuando. Ixi, eu não tô Não, mas vendo. Calma aí. Meu Vai lá no Deus. WhatsApp. Vai lá no WhatsApp pra falar pra ele. Ele tá explicando sobre Eu vou. E nosso trabalho em equipe é encantador. realmente. Voltou, professor? Alô? Alô? O meu tá muito bugado, não tá nem mostrando a apresentação do professor mais. Meu Deus, o professor foi apagado da existência. Ele não tá vendo, não. As pessoas que vão assistir o vídeo só sem paciência. Pular os 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. 15, 30. Caiu mesmo. Agora ele caiu. Ixi. Que azar do Kelvin, velho. Ele acabou de chegar e o professor saiu. Eu vou ver o professor sair porque ele não gosta do Kelvin. Será que é uma coincidência que ele saiu? Nossa, velho. Ah, Quando eu consigo organizar um horário, ué, ela caiu aqui esperando a voltar. o professor vai sair, beleza. É que o professor caiu. Só espera aí um pouco, o professor caiu. Você tá mandando lá? Tem outro link. A gente vai entrar nesse então, né? Ele mandou outro? Sim, mandou. Mandou. Vai lá no Agora grupo. entrou, então. Sai daí. O professor vai ter que editar as duas aulas juntas.